ahora tenemos a la profesora Rosángela Morelo del Instituto de Investigación y Desarrollo en Política Lingüística de Brasil. Ella nos va a presentar el día de hoy el derecho a las lenguas indígenas como políticas de producción y gestión del conocimiento. Ella tiene un doctorado de la Universidad de París 7 en el área de historia de las ideas lingüísticas, es doctora en lingüística de la Universidad Estatal de Campinas, coordinadora general del Instituto IPOL, vicelíder del Grupo de Investigación de Observatorio de Políticas Lingüísticas del Directorio de Grupos de Investigación del CNPq en Brasil. Su foco de actuación son políticas lingüísticas y educativas. Le damos la bienvenida a la profesora Rosángela. Buenos días y buenas tardes. Les pido disculpa porque tuve un imprevisto en mi casa, se acabou a eletricidade. Então, eu sinto por isto. E, bom, estou muito contenta de estar aqui com você e poder compartilhar um pouco de nossos trabalhos, né? E também poder comemorar os avanços e também reafirmar nossas lutas em nome de los pueblos minorizados, em nome de las línguas minoritárias. Bom, eu vou falar em português. Preparando slides em castelhano, que vou compartilhar, mas eu preferir falar em português, se vocês me permitem. Penso que seria uma ótima oportunidade para que praticássemos a intercompreensão. ¿Sí? Perdón, profesora, la interrumpo. Nuevamente les recuerdo que en el chat nos están colaborando Ángela y Ricardo. Si tienen algún inconveniente o algo que no entiendan, que vaya diciendo la profesora. Por el chat vamos aclarando, asimismo como recibimos las preguntas y los comentarios que le quieran dejar. Profesora, sí, muchas gracias. Sabemos que su lengua materna es el portugués y nos hizo, hizo el esfuerzo de hacernos la presentación en español, pero entonces la vamos a escuchar en portugués. Muchas gracias. Sí. Ya estamos viendo la presentación. Sí, ahí está. Sí, ya la empezamos a ver. Então, muito obrigada a todos vocês e peço desculpas novamente pelo imprevisto. A proposta que eu trago para vocês aqui é poder discutir um pouco sobre como que o direito às línguas, de modo geral, e no caso do Brasil, as línguas indígenas, que foram as primeiras, né, a serem reconhecidas como línguas com direito, sobretudo no campo da educação, como que esse direito, hoje, ele pode ser pensado também no âmbito de políticas de produção e gestão de conhecimentos. Ele pode ser pensado ali, mas também com muitos desafios e com algumas possibilidades. Então, para falar sobre essa relação, eu fiz uma apresentação em que eu começo trazendo para todos vocês um panorama histórico com um recorte, que é um recorte cronológico, mas também que traz uma relação entre o modo como o Estado nacional, o Estado colonial e depois o Estado nacional se constitui, o modo depois como nesse processo de constituição do Estado nacional e colonial, que é um processo orientado e organizado a partir de planos econômicos, sobretudo, né? Como esse processo entram as alteridades que eu estou considerando são todos os outros
né, aquilo que, desde um ponto de vista, se enxerga como sendo um outro, uma outra terra, um outro ambiente, um outro ser humano, uma outra língua. Enfim, vou falar um pouco sobre isso e como, em cada situação, respondem algumas políticas linguísticas, no caso da história do Estado brasileiro. E depois eu vou falar um pouco sobre o direito das línguas indígenas, como isso se constrói no campo da educação, e, por fim, fazer um deslocamento para mostrar como que os direitos linguísticos eles vão fazer uma mudança nesse panorama, e vão fazer também com que a gente passe a olhar para a totalidade das línguas brasileiras, não somente mais para as línguas indígenas, e considerando as línguas indígenas nesse quadro mais amplo das línguas brasileiras. Então, a pergunta que nós temos afinal de contas, que relação há entre produzir conhecimento e fazer a gestão de conhecimentos? São palavrinhas que estão circulando muito amplamente hoje, né? Eu mesma uso muito produção de conhecimento, como que nós podemos produzir conhecimento nas línguas, e na verdade, é algo que não é assim tão evidente, porque nós quase sempre falamos de produção de conhecimento na perspectiva nessa primeira perspectiva ali, de atuar para conhecer ou compreender através da razão ou da experiência. Quase sempre nós falamos da produção de conhecimento como quem é que produz o quê, para quê, como, enfim, nós temos sempre no nosso foco essas questões. Mas, quando nós trazemos a palavra gestão do conhecimento, essas perguntas mudam, porque fazer a gestão quer dizer você não só criar conhecimentos, mas também compartilhar, utilizar e dizer como que esse conhecimento vai ser distribuído. Então, as perguntas mudam para aonde é? Onde é que se faz a gestão? Com que meios? De que formas? Então, a minha proposta com vocês aqui hoje é falar um pouco dos direitos das línguas, ou as línguas, pensando esse desdobramento sobre o que é produzir e o que é fazer gestão de conhecimento nas línguas. Então, eu começo mostrando para vocês um quadro ainda em elaboração, em que eu procuro sistematizar um pouco esse panorama, né, pegando ali 500 anos. Então, é claro que é um quadro muito reduzido, mas em que eu procurei destacar o que interessa para quem não conhece ou para quem não tem assim não acompanha com muito detalhe a história mesmo do Brasil, para que a gente possa então ter esse panorama na nossa discussão de hoje. Então, nós podemos cronologicamente dividir, né, 4 períodos ali do ponto de vista da Constituição do Estado. É um período que é também, ao mesmo tempo, uma Constituição de Estado submetida ou como parte de um sistemas econômicos que são majoritários ou que são determinantes de todas as relações em determinada época, né? Então, na primeira coluna, nós temos esses períodos. Na segunda coluna, isso que eu adiantei para vocês, que tipo de relação com a alteridade se estabelece nesse determinado período e qual é a política linguística que foi proeminente também nesse período. Então, temos o primeiro período, que é o período colonial, né, da colônia, da invasão de portugueses, enfim, da chegada dos europeus. Esse é o momento em que nós temos a redução das alteridades não europeias. Nós temos a escravidão. Então, todo esse outro, que não era o outro europeu, ele era para ser reduzido, ele era para ser dominado, era para ser escravizado.
Se a gente vai ler um pouco da história do Brasil nesse momento, era comum, por exemplo, que saíssem navios para a Europa ou para, dependendo de quem invadia, se eram os holandeses ou se eram os portugueses, enfim, ou os ingleses, saíam navios com centenas, milhares de peles de animais, né, disso que a gente entende hoje como território brasileiro. Foi um momento, por exemplo, em que quase não deixaram mais nesse território isso que nós chamamos de pau-brasil. Mas não só isso, né? Os indígenas, e sobretudo os indígenas e os negros, eles foram completamente extintos desse campo daquilo que compunha essa sociedade colonial, né? E aí, o que nós temos como política linguística nesse momento? Políticas linguísticas, em que as línguas são proibidas ou são silenciadas, né? O principal instrumento de regulação dessa proibição foi o Diretório dos Índios, em que o Marquês de Pombal proíbe todas as línguas faladas, em prol do português. Isso não segue no mesmo ritmo para para as pequenas agrupamentos que estavam na costa e para a Amazônia, mas, enfim, de todo jeito, as línguas indígenas são proibidas, e nesse período todo da escravidão, as línguas trazidas pelos africanos, elas foram desconstruídas, né? Eles tinham que ser separados, eles eram separados dos seus grupos para que não falassem suas línguas, e os resquícios dessas línguas africanas hoje estão ou no português popular, né, naquilo que se chama português afro-brasileiro, e também em alguns rituais. E hoje em dia tenta-se recuperar esse apagamento total dessas línguas também no Brasil. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando o Brasil se torna independente, em 1822, mas é uma independência, né, submetida, quer dizer, uma independência em que o imperador não foi embora, né, então o império permanece no Brasil até o final desse século, em 1889, quando nós vamos ter a proclamação da República, que é, então, o momento em que a gente vai ter, de fato, as primeiras constituições, mesmo ainda a primeira e a segunda a constituições feitas pelo imperador, mas já é um modo de pensar o Estado brasileiro, né? Então, nós temos a criação das instituições, a definição do modo como o poder vai funcionar. Então, a gente vai passar do poder totalmente concentrado na mão do imperador para um poder que ainda hoje permanece no Brasil, que é esse poder que é dividido entre estados, municípios e o governo federal, né? Por exemplo, no plano da educação, cada uma dessas instâncias, os estados, os municípios e a federação, têm atribuições diferenciadas hoje no Brasil para fazer as políticas educacionais. Então, nesse momento, o que acontece com as alteridades? Todas elas. Sobretudo, há uma tentativa de nacionalização dos outros. Então, é um momento em que há muita imigração para o Brasil, né? De 1880 a 1910, entraram no Brasil mais de 4 milhões de imigrantes vindo da Europa, sobretudo a Europa Central, sobretudo italianos e alemães, mas logo depois também muitos poloneses, depois vieram do leste, ucranianos, enfim, o Brasil se tornou um destino, assim como a Argentina, e assim também como Cuba e México, se tornaram um destino para milhões de imigrantes da Europa Central e do Leste. Nesse momento, o que acontece, então, internamente? Há uma aceitação controlada dessas línguas. Por quê? Porque naquele momento, essas línguas elas não entram ainda no radar da política do Estado, porque o que está em discussão
é a identidade linguística brasileira, sobretudo a discussão entre que português é esse, já que é falado no Brasil, e, sobretudo, a relação desse português com o português de Portugal, uma vez que toda a norma de toda essa obrigatoriedade da língua portuguesa no Brasil, ela foi uma norma importada diretamente de Portugal. Mas, com a República, sobretudo, alguns intelectuais brasileiros começam a produzir gramáticas que considerem essa língua brasileira do Brasil, essa língua portuguesa do Brasil. É o caso de Júlio Ribeiro, né? O caso de outros teóricos, médicos, enfim, pessoas que estão interessadas nessa questão, porque é um momento também em que se começa a formar esse quadro de técnicos e de pessoas para atuar nessa nova realidade. Então, esse é o segundo momento. Um terceiro momento é o momento de consolidação do Estado, que a gente divide uma nova fase da República, que vai acontecer, sobretudo, a partir de 1930, com a ideia de que o Brasil já é um país, é um Estado independente. Nós temos a Semana de Arte Moderna, e nós temos, então, só que é um momento em que essa consolidação do Estado, ela se confronta com todos os outros conflitos internacionais, sobretudo as grandes guerras, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o que acontece no Brasil. Então, é uma repressão das autoridades. Quer dizer, diferente do que aconteceu lá na colonização, nesse momento, essa repressão está muito orientada para esses imigrantes, né, que chegaram desde 1830, e que, então, sobretudo os alemães, os italianos, os poloneses, os japoneses, são muito reprimidos nesse momento. Então, qual é a política linguística? É uma política de repressão mesmo dessas línguas, de promoção do português, quer dizer, o português nunca se promoveu tanto a língua portuguesa como única língua de toda a nação brasileira, nas famosas campanhas de nacionalização. E é um momento em que se vai acirrar uma discussão entre qual norma se vai adotar, sobretudo porque aquele momento ali de independência do país significou também enxergar que esse português ele já era um português diferente, porque ele entrou em contato com as línguas indígenas, ele entrou em contato com as línguas africanas, enfim, ele entrou em contato com tudo que estava com as outras línguas de imigração que chegaram aqui. Então, esse era um português já diferente, mas a política linguística desse momento é uma política em que vai se elevar o português a essa única língua do Estado brasileiro, e todas essas outras vão ser consideradas a partir dessa língua portuguesa. Então, elas vão ser consideradas como alguma coisa que interferiu nessa língua, como um indigenismo, como um provincianismo, como um africanismo. Então, elas não passam a ter mais estatuto de línguas. Elas são simplesmente incorporadas como um desvio da língua portuguesa, que também é um discurso próprio de todo esse período, né? E a gente sabe disso, e que vai se reproduzir aqui no Brasil fortemente depois, uma divisão entre o que é língua e o que é dialeto, que vai fazer, por exemplo, que só muito recentemente o próprio português brasileiro fosse retirado desse lugar do dialeto, né? Aquilo que também já era um desvio da língua portuguesa de Portugal. O terceiro momento é esse momento do Estado democrático de direito, que aí começa, claro, a gente passa por período de ditadura, né? Ditadura militar, muitos anos, 20 anos. Então, esse debate ele já nem se coloca mais, nem do que é outras línguas, nem quais são essas outras pessoas, porque o país é o país normatizado pela ditadura. Só que a abertura democrática, que passa a acontecer a partir da década de 80, finais, e que culmina
com a Constituição Federal de 1988, esse é um período, então, marcado pela manifestação das alteridades. Quer dizer, quando se começa a abertura à política, esses outros todos também começam a se manifestar de novo. Então, há uma luta muito forte, sobretudo das organizações indígenas, não é? Tanto que essa luta ela se manifesta no texto da Constituição brasileira, que atribui, né, e que reconhece o direito das populações indígenas, é um direito reconhecido no campo das línguas, da cultura, do território, e a própria Constituição vai dizer que esses povos podem ter o direito à sua educação nas suas línguas, nas suas diferentes línguas. E é um momento também que, a partir dessa Constituição, a Constituição ela silencia sobre todas as outras línguas, mesmo porque, se a gente pensar, sobretudo, as línguas que vieram com os imigrantes europeus, elas continuaram representando, sobretudo para os falantes, uma língua que não valia a pena ser falada, porque muitas pessoas foram presas, foram mortas pelo simples fato de falar alemão, de falar italiano. Então, essa luta não se representou na Constituição. Mas a Constituição, ela abriu a perspectiva de que os direitos, as lutas continuassem. Então, a partir dessa abertura democrática, nós vamos chegar na década de 2000, eu vou mostrar um pouco histórico sobre isso, também com algumas políticas linguísticas propriamente ditas, voltada para todas as línguas brasileiras. Mas nós estamos, nesse atual momento, numa passagem, né, desse Estado democrático de direito para isso que alguns analistas chamam de período pós-nacional, né, ou período da globalização, que é um período de dominação da economia também, e de todas as relações sociais, pelos sistemas digitais, né, pelos sistemas de comunicação e informação digitais, a famosa GAFAM, né, Google, Apple, Facebook, enfim, essas grandes mega empresas que controlam esse sistema hoje, e com um desenvolvimento muito acentuado das máquinas inteligentes. Então, nesse caso, o que está acontecendo? Isso aqui é uma análise ainda a ser melhor comprovada, mas a gente tem tido... O que está acontecendo com as alteridades? Nós e todos os outros. Está havendo uma tensão muito grande entre o coletivo e o individual. Por quê? Porque o multilinguismo está sendo promovido de duas maneiras ao mesmo tempo. Como uma habilidade individual, como aquilo que é possível qualquer pessoa usar ou adquirir, ou, enfim, se colocar ou ter à disposição para a sua comunicação, mas também ele tem sido, ao mesmo tempo, um campo de luta por um direito coletivo. Quer dizer, as línguas em si, nesse espaço do multilinguismo, elas não se deixam, elas vão disputar, né, esse espaço, ou elas vão disputar, ou elas vão, de alguma maneira, estabelecer algum tipo de relação com esse multilinguismo como prática individual. Isso tem a ver um pouco com... Eu gosto muito do livro do Christian Marazzi, né, que ele fala do lugar das meias, a virada, ou o giro linguístico da economia. É uma economia que vai se basear, sobretudo, nas línguas. Bom, esse é o panorama, então, do que eu vou falar. Então, eu destaquei aqui em azulzinho a fase em que eu estou destacando esses elementos aqui para vocês, tendo em consideração que a gente está nesse momento de passagem para esse período aí dos sistemas comunicativos, de uma comunicação, de uma globalização, mercado financeiro, essa coisa toda aí, que está nos desafiando profundamente. Então, passemos, então,
A primeira questão que nós podemos destacar em todo esse quadro, ou ao longo desse quadro, de uma maneira transversal a esse quadro que nós falamos aí, que nós estamos propondo, é que há cenário dominante nas políticas linguísticas. Por exemplo, um dos cenários dominantes nas políticas linguísticas é o fato que hoje nós lidamos com uma dispersão de informações e de línguas. Nós não temos uma compreensão muito clara no Brasil sobre essa nossa realidade linguística. Nós temos sempre dados que são aproximados. Então, por exemplo, nós sabemos que nós temos mais de 160 línguas indígenas. O IBGE vai fazer uma pesquisa em 2010, vai dizer que pela autodeclaração de cada um dos que foram entrevistados, ou das famílias que foram entrevistadas, eles constataram que há 274 línguas em 305 etnias. Mas essa declaração, essa autodeclaração precisaria ser apurada, porque, por exemplo, aparecem lá nos dados que há mais de 112, cerca de 112 das línguas declaradas não estariam nem colocadas em nenhum desses troncos linguísticos, nem tupi e nem macro-G, e, enfim, seria alguma outra língua que o próprio licenciador não identificou. Então, isso é um dado, por isso que eu estou dizendo, é um cenário em que domina entre nós uma falta de informação mesmo sobre essa realidade. O outro cenário, por exemplo, em relação às línguas indígenas, mesmo as que estão em perigo, nós temos que, a cada vez, ir construindo essas informações. Se nós olharmos para o dado do IBGE, nós temos que 19 povos indígenas, apenas 19 povos indígenas, teriam mais de 10 mil pessoas. E há uma variação entre 10 mil e 46 mil pessoas. Né? E os mais numerosos são esses que estão aí: Ticuna, Guarani Kaiowá, Caingangue, Macuxi, enfim, são esses povos aí. Mas, quando a gente considera a questão das línguas, por exemplo, o ISA fez um mapeamento em que ele identificou que apenas 25 povos têm mais de 5 mil falantes de línguas indígenas. Então, ou seja, não só a dispersão ela é de fato assim, como é uma dispersão que contribui para que essas línguas desapareçam, não é? Porque a gente não sabe o que está acontecendo, não sabendo o que está acontecendo, há pouco interesse por conhecer essa realidade, e, enfim, a gente tem hoje, assim como outras partes do mundo, um cenário de genocídio, né, de glotocídio, de perda linguística muito acelerado. Mas nós temos também uma outra linha, digamos, de continuidade, que vai também fazer com que a gente possa considerar essa linha de continuidade como um cenário dominante nas políticas linguísticas, no caso do Brasil, que é a coerência e continuidade das ações dos estados, dessas várias instâncias do Estado, dos municípios, do Estado confederado e do Estado nacional, no âmbito da educação escolar. Tá? Então, nós tivemos, como eu já comentei ali atrás no quadro, uma abertura muito forte para que essas ações pudessem acontecer a partir da Constituição de 1988, mas nós temos, então, isso vai fortalecer uma continuidade de ações que começam muito antes, lá na década de 70, mas os direitos educativos e culturais, eles vão instituir, como vocês vão ver, lugares muito heterogêneos para as línguas, o que não é ruim, de forma nenhuma é algo ruim. Mas isso também produz um novo tipo de dispersão, que faz com que, em pouquíssimos casos, sobretudo a partir de 2000, essa educação, ou ela de fato acontecesse nas línguas, né? E nós vamos ter também, nessa mesma linha,
de continuidade às ações de políticas para os direitos linguísticos, em que as línguas são colocadas no centro desses direitos. Então, vamos lá, recuperando essa continuidade. Nós temos, veja, em 70, nós temos formação de mestres em Guarani-Mbiá, de maestros, quer dizer, de professores. Nós temos também, em 89, formação de professores indígenas bilíngues, num programa de formação aqui no Sul, voltado à população caingangue. Depois nós vamos ter, em 90, o que nós conhecemos como Projeto Tucum, que é um programa de formação de professores indígenas para a docência. É um programa que ele é todo estruturado para acontecer em várias línguas, porque Mato Grosso é um estado com muitas línguas indígenas, e esse programa ele acontecia nos municípios que estavam com o apoio dos municípios e também de ONGs, ONGs, e também da própria FUNAI, mas para que a formação era nas terras indígenas, nos municípios, portanto, era uma formação nas línguas. De 97 a 2003, nós vamos ter programas de educação escolar indígena, sobretudo em São Gabriel da Cachoeira. Veja que a FOIRNE, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, né? Ela vai ser uma instituição muito atuante, fortemente atuante nos direitos indígenas, e ela vai se representar muito fortemente nas lutas por inserir esses direitos também na Constituição de 1988. Mas a FOIRNE vai se formar também nesse rastro, com lutas de lideranças como Ailton Krenak, Munducuru, enfim, todo um conjunto de lutas que desemboca nessa organização indígena macro. Nós vamos ter depois também, em 98, o Projeto Pirayahuara, que também vai ser voltado para a formação de professores indígenas. E, por fim, em 2005, o Protocolo Guarani, pensado dentro de um modelo dos territórios etnoeducacionais, que já vai estar dentro da política do Estado Democrático, que vai ser tentado, né? Houve uma tentativa de implantar esse Estado com a administração do presidente Lula e depois da presidenta Dilma Rousseff, e uma das discussões que começa em 2002 é de você ter uma política para os direitos indígenas baseada em territórios etnoeducacionais, que depois se desfez. Não seguiu adiante essa proposta. Isso tudo acontece visando, sobretudo, a formação de professores no ensino médio, né, para que eles pudessem atuar nas escolas de ensino fundamental nas suas aldeias. Então, são formações principalmente para a formação em ensino médio, não sei como que se chamaria em castelhano ou em espanhol, de bachillerato, talvez, né? Não sei. Enfim. A educação superior, ela não ela acontece, mas de uma maneira muito, muito dispersa e muito pontual. Apenas 3 universidades passaram a oferecer formação superior para indígenas nesse período. É a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, a Universidade Federal de Roraima, né, a Nanda acaba de falar, continua no protagonismo, e a Universidade de São Paulo. A Universidade Federal de Roraima e a UNEMAT são muito protagonistas na oferta de formação em nível superior para os povos indígenas, né? A gente reconhece isso, basta olhar para a trajetória, né, dessas instituições para que possamos reconhecer essa sensibilidade dos seus gestores. E, então, nesse período, o que vai acontecer em nível de governo federal, na luta do ponto de vista da institucionalização de uma política pública mais ampla para a educação superior, vai ser uma
uma luta também da Comissão Nacional dos Docentes Indígenas. Ela começa lá em 2001, que depois vai se transformar na Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, que vai ser responsável por fazer toda uma discussão dentro do Ministério da Educação para que se criasse o primeiro programa de licenciatura indígena do Brasil, que é o ProLIND. O ProLIND começa em 2005, com projetos pilotos, mas atualmente ele acho que praticamente todas as universidades federais, que são 26, não, são mais de 40, mas há mais de 26 cursos de licenciatura indígena no Brasil hoje, que é obra dessa discussão lá atrás, dentro do Ministério da Educação. E também nós temos uma outra experiência, que é essa que lembra um pouco do que a Ananda está dizendo, que vem de baixo para cima também, porque nós estamos nos movendo hoje num território de desconstrução das políticas públicas, mas nós temos, por exemplo, a experiência de construção de um documento orientador para políticas linguísticas e políticas educativas lá no sul da Amazônia, né, com o povo Apurinã e Jamamadi Deni, do Médio Purus, que é uma iniciativa do COMIN, que é uma instituição que atua há muitos anos na região, do Museu Nacional e do IPAM. O IPAM é este instituto do qual eu estou atualmente na coordenação. E só que na questão da educação e investigação superior, se a gente pensa que a educação superior e tudo o que acontece nesse campo das investigações é um lugar muito forte de promoção, de produção de conhecimento e também de gestão de conhecimento, é um lugar ainda de muito enfrentamento para os direitos às línguas indígenas no Brasil. Esse enfrentamento ele se tornou muito claro em 2015, quando o governo executivo, né, exercido pela presidenta Dilma, vetou uma lei que já tinha sido aprovada na Comissão dos Direitos Humanos do Congresso Nacional e também no Senado, e ela vetou por entender que havia línguas demais para tratar nesses casos e não haveria condição de contemplar tantas línguas num programa de ensino em que era preciso dar prioridade para as línguas estrangeiras, ou uma língua estrangeira. Então, essa interpretação em 2015 mostra que o Estado brasileiro ele não deixou de, apesar de todas as lutas, ele não deixou de ser monolíngue no sentido de legitimar como língua para o ensino superior apenas a língua portuguesa, no entendimento de uma proposta educativa que vem desde sempre, que é a única outra possibilidade de inclusão de língua nesse sistema de ensino é uma língua estrangeira. E essa língua estrangeira quase sempre é uma língua de circulação internacional. Foi, num certo momento, o francês, depois, desde a década de 1950, é o inglês. Passamos por um momento em que o espanhol pôde ocupar esse lugar também, muito recentemente, mas de uma maneira muito restrita, porque a dicotomia língua materna, língua estrangeira domina o sistema de educação no Brasil. Tanto que nenhuma outra língua é possível no sistema de ensino público, exceto para os povos indígenas, ou os territórios indígenas, e agora, exceto para os municípios onde há línguas reconhecidas como cooficiais. Então, pronto. Então, o que nós vamos ter, então, numa consequência de todo esse processo, é realmente um avanço, ainda que tímido nos direitos linguísticos, na criação de novas políticas linguísticas, e aí nós vamos ter, considerando, então, que o Brasil, já começamos a fazer um discurso que o Brasil é um país de muitas línguas, ele tem mais de 200 línguas indígenas, tem línguas de
senhas, sinais, eu deixei em português, porque eu não sabia como escrever. Temos línguas afro-brasileiras, temos línguas de descendentes de imigrantes, que nós chamamos de línguas brasileiras de imigração, além das recentes línguas de imigração, né? Vocês já ouviram a professora Sabine falar também um pouco sobre essas questões. Nós temos as línguas crioulas e nós temos línguas que estão na fronteira, não é? Que são línguas com um outro estatuto, porque são línguas internacionais, línguas transfronteiriças. Enfim, esse é o Brasil de fato. É um Brasil em que todas essas línguas fazem parte do que é o território brasileiro, do que é a nacionalidade brasileira. E essa diversidade, esse número grande de línguas, só vai ser visto e reconhecido na sua totalidade a partir de duas ações, que são ações de política pública, né? Porque elas viram leis de Estado, no Estado brasileiro. A primeira são as leis que criam as línguas cooficiais. Elas são leis produzidas por decretos municipais. O Brasil tem muitos pequenos municípios, com até 10 mil habitantes, e muitos desses municípios são municípios que foram, historicamente, né, se constituindo a partir desses grupos que tiveram que migrar para o interior do Brasil como parte da política do governo brasileiro ou dos governos do Estado, para ir ocupando o território brasileiro, para ir ocupando esse território, para ir matando os indígenas, para ir branqueando a população, enfim, temos tudo isso junto, mas hoje a gente nem pode afirmar que, quer dizer, a gente tem um panorama muito plurilingüe no Brasil. E isso é tão evidente que essa política de cooficialização, ela começa justamente a partir de um estudo sobre a possibilidade de um município legislar sobre as suas línguas, que foi o município de São Gabriel da Cachoeira, onde há muitas línguas, né, mais de 20 línguas indígenas, além do português e do espanhol, e justamente com a participação da FOI, de todas as lideranças, e o reconhecimento de que havia 3 línguas lá muito faladas, o tucano, o Nhangatu e o Baniwa, houve um estudo jurídico para dizer ao município que ele poderia cooficializar essas 3 línguas ao lado da língua portuguesa. Isso foi feito em 2002. De lá para cá, vários municípios, 37 outros municípios, cooficializaram línguas, e são 16 línguas cooficiais que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho. Não vou me perder, senão vou me perder nos meus slides. E a outra política é a política que é também um decreto federal, um decreto, né? O decreto, ele é uma lei, ele pode ser modificado, mas ele tem uma validade de lei, né? Ele é o decreto 7387, que foi promulgado em 2010, mas cuja construção da política começa em 2004, que é o do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. O que acontece quando a gente fala de políticas linguísticas e não mais de políticas educacionais que vai dar direito às línguas? Embora as políticas educacionais que deem direito às línguas sejam muito importantes. Ao colocar as línguas no centro, a educação ela pode ser vista como um dos lugares de fomento das línguas, ao lado de outros, como a ciência e a pesquisa, como a saúde, como a preparação para o trabalho, como a produção de novas rendas, como as práticas culturais. Então, as políticas, quando a gente coloca as línguas no centro e pensamos as políticas a partir das línguas, essas possibilidades se abrem. E é por isso que eu acho que a gente tem vivido hoje, apesar do desmantelamento das políticas, do ponto de vista da política do Estado, todas essas práticas estão vivas. As pessoas estão fazendo muitas coisas. E eu acho que, na nossa análise, o fato de a gente ter políticas, pensar em políticas linguísticas, não mais só dentro do quadro da educação, possibilita essa sensibilização e esses avanços.
Pois bem, então, só para falar um pouquinho o que é cada uma dessas políticas. A política do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, ela tem o objetivo de identificar, documentar, reconhecer e valorizar todas as línguas que são referência de identidade, de ação e de memória para todos os grupos que formam a sociedade brasileira. Isso quer dizer que são as línguas que estão no Brasil há pelo menos 3 gerações ou 75 anos, que não se perderam nesse período. E ela também é uma política que se propõe como um instrumento oficial para reconhecer as línguas como referência cultural brasileira e para fazer a gestão das línguas brasileiras. Por isso, essa política disponibiliza um guia de investigação e documentação em 2 volumes e também desenvolveria, porque isso foi parado em 2014, linhas de atuação de reconhecimento e apoio e promoção das línguas. No momento, nós temos 7 línguas indígenas que são reconhecidas: Guarani, Imbiá, Surini do Tucará, Matipu, Nauapá, Cuicuri e Calapalo, do Alto Xingu também. Uma língua que é o Talian, que é uma língua brasileira de imigração. Temos 3 outros inventários finalizados: o Hunzurikish, Libras e Yanomami. Temos outro em execução, que é o Pomerano, isso no âmbito da política com fomento do governo federal, né? E aí temos também, já sabemos, o inventário em Roraima, que a professora Ananda está conduzindo junto com as lideranças. A cooficialização, ela é um processo, então, que criou muita aderência. Essas são as línguas indígenas, né? Tucano, Engatu, Bania, Guarani, Acuexerente, Macuxi, Opixana, Ticuna, Ingaricó, Saterimauê e Mendengucrê, alguns ainda em processo de cooficialização. Eu acho que já tenho que ir fechando, né? Nós temos também as línguas que são as brasileiras de imigração, que são cooficiais: pomerano, talian, hunzurikish, o platat, ou westfaliano, ou sapato de pau, esses 3 nomes, o alemão, o dialeto trentino. Enfim, nesse caso, nós temos menos línguas e mais municípios, 28 municípios. No caso das línguas indígenas, nós temos mais línguas e menos municípios. Claro, por causa da maior diversidade mesmo. Bom, então, o que está acontecendo atualmente no Brasil e qual a relação que é possível estabelecer entre essas políticas linguísticas? Que enfoque elas tornaram possível a gente falar sobre eles, né? Eu diria que há 10 anos atrás não seria possível falar sobre isso no Brasil. Então, elas têm alguns enfoques que vão, de alguma maneira, sensibilizando e produzindo outras ações. Então, essas políticas linguísticas têm, na nossa análise, os seguintes enfoques: a produção de informação sobre os idiomas e seus falantes. Veja que tanto a cooficialização como o INDL precisam dessas informações para poder cooficializar ou para poder fazer inventário. O inventário, no caso, ele tanto vai produzir e depois disponibilizar essas informações. Então, esse é um foco dessas políticas. Um outro foco dessas políticas, que a gente pode dizer, é que é preciso que as comunidades participem do processo. No caso do INDL, é preciso que a comunidade ela dê a sua anuência ou ela faça o pedido ao IFAM. No caso da cooficialização, igual, uma lei ela não se torna realidade se os falantes não participarem do processo. Ela pode virar um papel, né? E, então, isso é muito interessante, porque nos diferentes contextos as ações são muito diversas. Nós temos, em ambos os casos também, um desejo da gente ter uma base de informação pública, com informações sobre as línguas, para poder melhor planejar as políticas linguísticas. Nós temos, em ambos os casos, claramente, uma promoção dos direitos linguísticos, porque as línguas são reconhecidas, muda um pouco o status, isso começa a fazer parte do próprio discurso dos falantes sobre a sua realidade.
Há uma sensibilização, portanto, da sociedade e dos gestores, e há uma luta clara dessas políticas, elas impunham essa luta contra a exclusão e os preconceitos linguísticos. São políticas, então, que geram políticas de produção e gestão de conhecimentos. Elas já são um pouco essa produção, esse conhecimento e essa gestão. Então, é uma relação muito intrincada entre a proposição dessas políticas e a gestão dessas políticas e produzir conhecimentos e fazer conhecimentos sobre as línguas e nas línguas, tá? Primeiramente, isso se manifesta hoje com a maior visibilidade que há, ainda que seja muitos brasileiros desconheçam, mas há em vários lugares, sobretudo nas próprias universidades, uma maior visibilidade sobre as línguas e os falantes. Isso tem feito parte, né, desses espaços institucionalizados de produção de pesquisa acadêmica, de formação também acadêmica e para o trabalho. Se formou uma rede de municípios, essa rede ela é resultado da política, mas ela também, hoje, ela pode ser acionada para políticas compartilhadas, e, sobretudo, porque é possível, a partir dessa rede, compartilhar o quê? As informações em si. Se isso for feito, a gente tem aí já um instrumento do próprio INDL. O INDL oferece aquele guia. Esse guia ele tem um roteiro ótimo para que a gente possa conhecer muito em mais detalhe a situação histórica das línguas brasileiras, todas elas, e, ao mesmo tempo, permite que essas informações se convertam em políticas públicas, inclusive as políticas municipais. Mas quais são as questões que nós enfrentamos, né? Eu vou trazer aqui para vocês uma contribuição de um pesquisador, Etienne Koff. Ele é da Costa do Marfim, ele mora atualmente nos Estados Unidos. Ele faz uma análise muito aprofundada sobre as políticas linguísticas dirigidas às línguas africanas, quando elas têm, e ele fala de 10 impedimentos, né? Impedimentos ou 10 linhas que vão impedindo que essas políticas façam que as línguas africanas sejam línguas potentes, né? Ele vai falar sobre a teorização excessiva sobre línguas, sobre a glorificação de um modelo comunicacional, sobre uma avaliação falha da lealdade linguística, a ideia de que se você faz uma política para alguém que é falante daquela língua, aquele falante vai assumir aquela política como dele. Há uma falha nisso, isso nem sempre acontece. Há uma hipocrisia das elites. Ele diz que essa hipocrisia é porque muitos das elites, ao mesmo tempo, se reconhecem falantes de línguas ou se colocam numa posição de igualdade ou com essas minorias, mas agem apenas dentro de padrões que vão contra essas próprias minorias que essa elite manipula. Há os preconceitos dos pais. Ele diz assim, por exemplo, é muito comum que um pai defenda fortemente a sua língua, mas coloca os seus filhos para estudar na Inglaterra, por exemplo, porque não quer que ele estude no seu país. Então, são preconceitos que estão enraizados, né, em todas as pessoas, de uma maneira geral. Há uma pouca marketização, não é comercialização, marketização das línguas, pouca propaganda sobre o que essas línguas fazem. Há uma síndrome de dependência de dentro das metrópoles colonizadoras. É como sempre se tivesse que pedir a bênção para o país colonizador para qualquer ação em matéria de línguas. Há uma rigidez dos modelos de aquisição de língua materna. A gente viu um pouco isso no caso do Brasil. Quer dizer, a aquisição ela dessas línguas todas ela é destinada às casas ou, no máximo, ao ensino fundamental das crianças. Mas
quase sempre elas são delegadas para as famílias. Então, é uma rigidez nisso que atrapalha muito o planejamento de políticas para a promoção das línguas. E, por fim, ele comenta da própria colonização das mentes e os efeitos que essa colonização tem sobre os próprios documentos que orientam e organizam as políticas linguísticas. Nós podemos aproximar isso claramente com as nossas realidades aqui no Brasil. Por exemplo, a colonização das mentes se mostrou muito claramente quando o Conselho Nacional de Educação não aprovou, mesmo com todas as nossas lutas e políticas, diretrizes, lá em 2005, 6, 7, 8, 9, 10, para criar possibilidades de ensino bilíngue ou multilíngue nos lugares onde há outras línguas faladas. Ele não aprovou, e atualmente o que há para ensino bilíngue no Brasil é uma nova diretriz, mas que é nesse enquadramento de um bilinguismo voltado para uma língua estrangeira. Nós podemos acrescentar a esses 10 pontos elencados pelo COF a pouca articulação e poucas ações conjuntas para a promoção de línguas transnacionais gerais. O que um faz, o outro desconhece. O que um país faz, nem sempre o outro país consegue formar frentes para a promoção dessas línguas. Então, é o caso, por exemplo, Guarani, o Quechua, o Aymara. Nós temos muitas línguas que são línguas, né, transnacionais ou multinacionais, como a gente quiser chamar. Nós temos também uma desvalorização do lugar histórico das línguas. Por exemplo, sempre há um desvio para se afirmar que não vale a pena investir nessas línguas, porque são línguas com pouca gente falando, ou muito pouca gente falando. Então, isso é uma leitura que nós chamamos de uma leitura ideológica que desvia o fato de que, por exemplo, há muitos países no mundo que têm menos de 500 mil habitantes, por exemplo, e há muitas línguas. Se a gente somar o que é o Guarani, o que é o Quechua, o que é o Aymara, elas formariam línguas de países, desses países, ou um número, às vezes, igual ou maior até que número de línguas de determinados países. Por exemplo, a Islândia tem hoje a sua língua, o islandês, desaparecendo também. Mas não é porque não é por causa do número de línguas, é porque ela está perdendo completamente o espaço de comunicação para o inglês, sobretudo a comunicação entre os jovens, que é uma comunicação feita hoje com celulares e essas tecnologias de comunicação e informação. E nós temos também a perpetuação ideológica, política e econômica de oposições entre língua e dialetos. Essa oposição, ela sempre reinstala o centro e aquilo que é o outro, essas alteridades, e essas alteridades não têm lugar. Fechando, então, quais são as novas perspectivas que nós temos? Eu tenho mais 3 minutinhos só para isso, tá? E a ti. Nós temos algumas perspectivas, várias, né? Eu vou citar algumas que fazem a gente pensar principalmente numa nova gestão desse conhecimento. A Cátedra Unesco, Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, porque ela tem produzindo mesmo, como uma prática, uma produção e circulação de conhecimento em diferentes línguas. Isso deve produzir alguns efeitos sobre a formação acadêmica dos alunos, sobre as redes de investigação, né, sobre as práticas cotidianas dos falantes. Eu mesma, como falante de português, né, que é uma língua minoritária, né, não é uma língua, é uma língua que tem muita chance de ser uma língua global, mas não é entendida por muita gente assim como o espanhol. Enfim, a gente começa a se ver em relações de trabalho muito produtivas, né? E também para melhorar nossas investigações e para repensar os nossos padrões de análise. Nós temos também, já acontecendo aqui no Brasil e em outros, na Argentina também, no México também, uma tematização das políticas linguísticas para a ciência e a educação superior. Nós temos 2 grupos, PLICES e PLICES, em que, nós temos o Rainer Henrique Hammer, que falou aí com vocês, tem falado sobre isso desde faz muito tempo. Então, o que está acontecendo hoje é que essa reivindicação do Hammer, que é uma reivindicação mais antiga,
agora ela está claramente posta para todos nós. Então, nós temos tido teses de dissertações de mestrados, teses de doutorados, que vão mapeando essas línguas, questões de bibliometria, discussões sobre o domínio científico e financeiro para a gestão desses conhecimentos produzidos, enfim. Isso se coloca hoje como uma questão que é importante para esse multilinguismo na gestão dos conhecimentos. Nós temos também, além de toda a literatura, a Ananda já falou, a gente sabe como há um fomento enorme de publicação de materiais didáticos e de literatura nas línguas. A gente começa a ter também publicações científicas, é o caso dessa revista, né, promovida por um colega nosso, que é da Universidade da Unilab, tá? E nós temos também, hoje já, uma perspectiva que nós precisamos formar as pessoas para atuarem nas suas línguas, e nós precisamos preparar essas línguas para que elas estejam nesse sistema de comunicação e informação, e aí nós temos justamente a formação de cursos de formação de tradutores e intérpretes, nós temos vários desdobramentos de uma proposta, né, nossa do Lintec, que é pensar línguas e tecnologias em rede. Nós temos, a partir do próprio inventário das línguas brasileiras de grande expressão e população territorial, e muita gente, né, que fala que está disperso no Brasil, ações de fomento do uso dessas línguas através, por exemplo, do VOLB, que é o Vocabulário de Línguas Brasileiras. Nós estamos implementando o Pomerano para uso em celulares. Nós temos também, começamos a fazer, que também é um desdobramento de várias outras ações, também do Lintec e da própria UNB, discussões para a gente ter um museu virtual das línguas, e aí nós pensamos claramente em ações para esse decênio das línguas indígenas e para todas as demais línguas brasileiras. E, por fim, para fechar, eu gostaria de dizer que tudo isso pelo qual a gente luta tem a ver fortemente com uma análise muito clara e que tem conduzido todas as nossas práticas de atuação no IPOL, que nós precisamos constantemente restituir o lugar da alteridade como coletividade. Não é só a alteridade da língua, a língua outra, mesmo porque uma língua, ela nunca é só ela é sempre ela e outras. Um falante nunca é só ele, é ele e outros. Então, a alteridade linguística, que quando a gente pensa o modo como ela tem sido vista, ela tem sido desqualificada, ou ela é colocada como um dialeto, ou ela é colocada como um desvio na própria língua, uma única língua que a pessoa pensa que é única. Enfim, essas alteridades que trazem todas as outras alteridades do mundo, a alteridade das vidas animais, das vidas da floresta, enfim, todas essas alteridades precisam ser restituídas urgentemente, né, para o nosso convívio. E aí eu tomo a liberdade de citar o Ailton Krenak, que é um dos pesquisadores, que eu diria, com maior, dos grandes intelectuais que nós temos hoje no Brasil, e ele diz o seguinte: o cosmos, está a tradução ali para vocês, eu vou ler em português. Não, eu vou ler, então, no meu portunhol, sim? El cosmos es naturaleza. Todo lo que puedo... Um momento. Eu tenho que inverter aqui. Todo lo que puedo pensar es la naturaleza. Nuestro tiempo se especializa en crear ausências, del sentido de vivir en sociedade, del sentido mismo de la experiencia de la vida. Esto genera una gran intolerancia hacia quienes aún son capaces de experimentar el placer de estar vivos, de bailar, de cantar. Muchas gracias. Me despido y pido disculpas, pido perdón por hablar en portugués. Espero que tenga comprendido un poco o menos y podemos discutir.
o que queiram agora. Muchas gracias, profesora, por su presentación y creo que no hay necesidad de pedir perdón por usar su lengua materna. Estamos en la conmemoración del Día de las Lenguas Maternas también, de las lenguas nativas de nuestro país. Entonces, de pronto sí hubo algunas personas que nos están pidiendo subtítulos para poder tener una mejor comprensión. Sin embargo, pues como el video queda grabado, la idea sería poder subtitularlo para montarlo en el canal de YouTube. De todas maneras, la presentación que nos hizo la profesora en español, pues nos ayudó mucho a tener el hilo de la presentación, a ver todo ese recorrido histórico de las políticas lingüísticas que ha vivido Brasil, de esa gran diversidad lingüística que tiene el país y que pues han habido bastantes esfuerzos para ese reconocimiento por parte del Estado. Había una pregunta pues ya de la presentación como muy específica, dice que por José Álvarez, dice en los datos de números de hablantes, el macuxí aparece 2 veces, como mayor de 10.000 y como hasta 5.000. ¿Cómo es esto? El micrófono, no lo estamos escuchando. É que há uma distinção entre número de pessoas e número de falantes. Nem sempre todos os que se declaram macuxi ainda falam macuxi. Então, de acordo com o IBGE, houve há uma identificação de mais de 10.000 pessoas que se identificam como sendo macuxi, da etnia macuxi. Mas, de acordo com o ISA, apenas 5.000, menos de 5.000, um pouco mais de 5.000 pessoas falariam essa língua. Essa é a distinção entre os números. Mas são números aproximados. Nós não disponibilizamos de censos linguísticos, infelizmente, como a maioria dos países disponibilizam, que permitem, né, ter uma visão de longo prazo, né, articulada sobre isso. Isso é uma luta nossa para que o IBGE volte a contemplar essas questões nos próximos censos. Sí, son datos aproximados, algo muy similar también nos pasa aquí en nuestro país en cuanto al reconocimiento, a cuanto quiénes son los que lo hablan, y también los datos a veces no son tan fiables, y con todo y que nosotros ya tenemos un censo muy reciente, igual todavía hay muchas discrepancias, pero bueno. Ahí vamos. Dice Ángela Erazo, profesora Rosángela, muy interesante su experiencia y su presentación. Gracias por mostrarnos toda esa diversidad lingüística de Brasil y sus políticas. Excelente presentación y qué bueno que colocamos en el ejercicio de hacer un pequeño esfuerzo para podernos entender mutuamente y dejar de darnos la espalda entre los hablantes e hispanohablantes, entre lusohablantes y hispanohablantes. Me gustaría saber si hay municipios en Brasil donde el español castellano sea considerado como lengua cooficial. En su opinión, ¿qué consecuencias y desafíos puede traer para el país una posible cooficialización del español como lengua hegemónica? Es que está largo. Seria como lengua hegemônica em Brasil? Veja que interessante, né? Nós iniciamos uma conversa para que alguns países, algumas cidades, porque a cooficialização, a lei de cooficialização no Brasil, ela nunca se dá para todo o território nacional, com exceção da Libras, porque há pessoas surdas em toda parte. Então, a cooficialização, ela é sempre dirigida para algumas partes, por alguns municípios, onde a maioria da população fala uma outra língua. Então, ela não é uma ação possível de ser feita para todos os brasileiros. Por exemplo, não seria possível que o Estado Nacional oficializasse a língua guarani para todos os brasileiros.
não seria possível. Então, a mesma coisa se pode dizer para o espanhol. Nós temos uma conversação, por exemplo, de pequenos municípios que estão na fronteira do Brasil, onde há uma presença muito grande da língua espanhola, que começaram a fazer uma discussão para, naquele município, oficializar o espanhol. Isso é muito interessante, porque daria um estatuto para o espanhol, onde ele é falado, de promoção dessa língua diferenciada, para um município onde ele, né, é totalmente desconhecido. Eu mesma, eu sou do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo. Eu he vivido minha vida, nasci no interior do Espírito Santo, que é mais ao norte. E aí nós não temos nada que ver com espanhol, nada. Para mim, o espanhol se tornou na realidade quando he venido viver em Santa Catarina, em Florianópolis, sim? Então, seria muito interessante pensar, né, numa oficialização do espanhol, nenhum impedimento, mas é necessário que municípios onde ela é muito falada façam esses gestos. E é o que parece que está em discussão. Mas eu penso que há uma outra dificuldade, porque todo o espanhol que, por exemplo, que faz parte das parcerias da Lei de Espanhol do Brasil dentro do Mercosul, houve sempre uma disputa da norma desse espanhol entre essa norma institucionalizada pelo Instituto Cervantes e toda a norma já desse espanhol latino-americano. Então, é um campo de disputas muito lindo e seria excelente se houvesse uma proposta de oficialização de espanhol para algum município e abrir essa discussão. Muchas gracias, profesora Rosángela. Excelente presentación. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a presentarnos esta información en esta conmemoración, en este evento que se hace con mucho cariño. Esperamos seguir teniendo contacto y poderla tener en otra ocasión como invitada también en el Instituto Caro y Cuervo y estrechar como estos lazos de trabajo. El Instituto IPOL también está haciendo cosas muy interesantes que podrían guiarnos a nosotros también en trabajo. Entonces agradecemos muchísimo esta presentación. Ya, señora. Por favor. Tranquila, no, sí. Não, digo que isto é muito possível porque estamos todos também fazendo parte da cátedra, né? Eu acho que os desafios são os mesmos. Então, nós também, o IPOL está aqui, muito aberto e com muita vontade também de estabelecer essas parcerias, né? Para que possamos avançar e pode disponibilizar os meus slides para que as pessoas possam acompanhar. E eu sei que, para quem não está acostumado a ouvir português, no fue muy fácil. Sí, es un poco más difícil, pero pues en realidad nos ayudó bastante la presentación para seguir. Profesora, bueno, me despido con usted esta jornada, muchas gracias, e invito a nuestros participantes, a todos los que nos han estado siguiendo en estas actividades, a escuchar la última presentación que tenemos en la tarde. A las 2 de la tarde nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias para todos los que estuvieron ahí presentes en las redes sociales también. Y pues recordarles que también todo este material se va a publicar posteriormente en el canal de YouTube del Instituto Caro y Cuervo. Que estén muy bien, muchas gracias. Muito obrigada, até mais.